Olá, começamos mais um Palavra Viva nesta quarta-feira, chegando até a sua casa, em ritmo de ano novo, ano começando, primeira semana do ano, estamos ainda na ressaca de tantas festas, ainda com a barriga cheia de tanto comer, né? Porque Natal e Réveillon a gente come de se esbaldar, mas com toda essa alegria, com toda essa festa, com todo esse desejo de renovação, nós precisamos também sempre nos encher de Deus, nos encher do Senhor. Estar junto de Deus, estar próximo do Senhor, pois esse Deus quer caminhar conosco. Deus é conosco, Deus está conosco. E neste ano de 2017, Deus quer ser e estar com você. Ser e estar na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa. Portanto, abra o seu coração para esse Deus que te conhece, esse Deus que sabe quem você é, esse Deus que sabe cada movimento seu e que sempre quer estar do seu lado, que sempre quer estar com você. Nos abramos a esse Deus e deixemos que esse Deus vivo e verdadeiro transforme o nosso novo ano e faça desse ano algo realmente novo, porque não basta simplesmente mudarmos o calendário, se não buscarmos a novidade. E a maior novidade que existe é Deus. Ele que faz nova todas as coisas. É a maior novidade que se tem. E essa novidade quer fazer novidade no seu coração. Quer fazer o seu coração ser novo. Porque mudar o calendário, mas também não ter um coração novo, não ter uma vida nova, não viver sentimentos novos, não deixar para trás aquilo que é velho, nada vai ser novo. Portanto, se você quer realmente um novo ano na sua vida, comece sendo uma nova pessoa. E Deus te faz novo, Deus te faz nova, Deus te renova, transforma você para você se sentir novo. Portanto, deixe esse Deus entrar no seu coração. E a palavra que vamos hoje partilhar, a palavra viva que temos para hoje, é do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. João 1, 35 a 42. Se você puder pegar aí sua Bíblia, seja no seu celular, seja no seu computador ou na própria Bíblia mesmo. Pegue comigo aí, João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Acompanhe. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu até Jesus, que ele disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamas Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho, narrado por São João, fala de vários encontros que Jesus teve. E fala também de um homem que foi aquele que anunciou Jesus, que primeiro fala de João Batista, No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Aqui cita 2 João, João Batista e depois João, irmão de Pedro, que se tornou João Evangelista. Mas é interessante que nesses encontros, muitas pessoas são transformadas. Começa com o anúncio de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Quando ele diz isso, 2 de seus discípulos se despertam e vão seguir Jesus. E seguindo Jesus, vão até a casa de Jesus. E um dos 2 sai da casa de Jesus, vai até Simão, que é Pedro, e diz: Encontramos o Cristo. E leva Pedro também para se encontrar com Jesus.
encontrar-se com Jesus. Talvez nós podíamos resumir esse evangelho que nós acabamos de ler, esse trecho do evangelho, em encontros que Jesus teve com alguns homens. Mas encontrar-se com Jesus não é simplesmente encontrar como a gente encontra com algum conhecido na rua, como a gente encontra com alguém da nossa família. Encontrar-se com Jesus é deixar que esse Jesus transforme a nossa vida. Ninguém que se encontrou com Jesus verdadeiramente na palavra de Deus foi a mesma pessoa depois desse encontro. E é muito providente para esse início de ano esse trecho do Evangelho, porque se nós tivermos um encontro também com Jesus nesse início de ano, tivermos esse encontro, nós também teremos algo que vai transformar a nossa vida. Pois o encontro verdadeiro com Jesus nos transforma. Nos transforma. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus. E é bonito a gente olhar para João Batista dizer isso, porque ele tinha 2 discípulos, ele podia muito bem falar assim, não, esses discípulos são meus. Esses discípulos são meus, eu que conquistei, eu já catequizei eles, eu já cuidei deles. E às vezes na igreja a gente faz isso, né? Não, o fulano já caminha comigo, eu já cuidei do fulano, eu já fiz isso por ciclano, e tal coisa e tudo mais. Mas João não fez isso. João diz, eis o Cordeiro de Deus. Eu ensinei muita coisa para vocês, mas eis aquele que é a verdade maior. Eis aquele que é mais do que eu. João tem essa coragem, porque ele sabia que muito mais do que ele, aqueles 2 discípulos que ele tinha, que se encontrassem com Jesus, teriam uma vida transformada. E, no entanto, um desses 2 discípulos, que é João o evangelista, se torna depois apóstolo. Portanto, na nossa vida também, primeiro, busquemos encontros pessoais com Cristo. Busque se encontrar com Jesus. Se encontre com Ele. Perceba que Ele está do seu lado, perceba que Ele quer te ver, perceba que Ele te chama. E segundo, aqueles que você ama também, tente levá-los para Jesus. Tente levá-los para Deus. Tente trazê-los para perto de Deus. Porque foi bonito que primeiro João Batista manda os 2 discípulos, né? Não manda diretamente, mas anuncia para os 2 discípulos Jesus. E depois João, quando se encontra com Jesus, João evangelista, vai atrás do irmão dele, que é Pedro, que é Simão, e também traz o irmão. A melhor coisa que você pode fazer para alguém da sua família é levar essa pessoa para perto de Jesus. Não existe nada melhor que nós podemos dar para alguém que a gente ama. Um amigo, uma pessoa da nossa casa, um filho, um irmão, uma esposa. Não existe nada melhor para darmos para ele, para essas pessoas, do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus. Convidá-los para ir à missa, convidá-los para ir à igreja, convidá-los para fazer uma oração dentro de casa. Numa oportunidade diante de um problema, falar um pouco de Deus para essas pessoas, semear valores no coração deles. Isso tudo é trazê-los para perto de Jesus, para o encontro com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, procure se encontrar com Jesus, mas não deixe que esse encontro seja só seu. Quantas pessoas que estão ao seu redor, que a vida está sem sentido, que estão vivendo uma vida por aí, mas que não conhecem ainda Jesus, que ainda não tiveram um momento de estar próximo de Deus, de estar próximo da fé, de viver a sua espiritualidade, de viver nos sacramentos da igreja. Traga essas pessoas para Jesus também. Ah, mas é tão difícil, fulano não quer saber, meu marido não quer saber de ir na igreja. Ah, mas é tão difícil, meu filho agora está adolescente, não vai na igreja mais. Ah, mas os meus pais não querem saber de... Não sei. Não arrume desculpas. Talvez eles realmente não querem mesmo. Mas não perca as oportunidades, porque Deus vai providenciar oportunidades. Talvez eles não querem hoje, agora, mas amanhã de repente vai surgir uma situação, um problema, uma dor, uma confusão, que também desses momentos de dor, confusão, problema, Deus aproveita para pegar o coração das pessoas. Ou também numa conversa você vai ter oportunidade. Esteja atento, porque Deus quer trazer todos para Ele. E você pode ser instrumento de Deus, para trazer aqueles que você ama para perto de Deus. Para trazê-los o que você ama para perto de Deus. Agora é fato, você que já frequenta a igreja, você que vai à missa, se você não tem uma vida condizente com essa fé, quem está ao seu redor não vai querer a sua fé. Porque a gente pode convidar, mas o que vai arrastar as pessoas para Deus é o nosso testemunho.
Às vezes eu vou na missa todo domingo. Às vezes eu rezo todos os dias, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo uma pessoa que às vezes não faz aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. E os outros veem isso. Quando eu convidá-los para ir à missa comigo, eu digo, mas que missa? Essa missa não muda a sua vida. Essa missa não te faz uma pessoa melhor. E isso vai às vezes atrapalhar você trazer os seus para Deus. Portanto, viva também. Testemunhe também esse Deus que você crê. Para que os outros que estão perto de você, para que o seu próximo, para que aqueles que você ama também vejam a sua vida e falam, nossa, a partir desta vida, eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Evangelizar, trazer as pessoas para Deus é anunciar, mas não só com palavras, também com a nossa vida. É anunciar não só com aquilo que eu digo, mas também com aquilo que eu vivo. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, todos precisam de Deus. E você pode ser esse instrumento para trazê-los para Deus. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Palavra Viva. Não saia daí. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei,
Isso aí não tem como. Porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. A agenda de Deus hoje está na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 12, que vai dizer assim: sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. Então, não estareis sujeitos ao julgamento. Vamos olhar para a vida de todos os santos, para aqueles que já estão no céu, e nós, aqui na terra, igreja militante, vivendo essa comunhão dos santos, vamos dar o nosso sim verdadeiro ao Senhor, a nossa vocação, a vocação que Deus nos chama. E quando for não, vamos dizer não também. Muitas vezes temos medo de dizer não. Então não tenha medo, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, diante da vocação, a santidade que Deus tem nos chamado a viver. Deus nos chama hoje a não ficar vivendo de julgamentos, né? Muitas vezes o nosso coração, a nossa cabeça está cheio de julgamentos que nos afastam da vontade de Deus, do projeto de Deus, do projeto de santidade que Deus tem para nós, né? Por isso Deus está nos chamando hoje, nesse dia, através dessa palavra, a dizer sim. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O não ao pecado, o não à mentalidade mundana, a mentalidade do mundo. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, porque esta é a agenda de Deus para nós no dia de hoje. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva, chegando até a sua casa pela TV Candidez, ou pelo computador, na internet, seu celular, pela web rádio, também pela internet. De alguma forma, esse programa chega até você. Hoje, onde São João narra para nós alguns encontros de Jesus. O encontro com 2 discípulos de João Batista e o encontro com Simão Pedro, onde Jesus transforma a vida dessas pessoas. E esse programa chega até você também para te convidar a ter um encontro com Jesus, mas também a levar os seus ao encontro com Jesus. Porque quando Jesus se encontra com alguém, esse coração se transforma. E eu disse no primeiro bloco e repito agora: não existe nada de mais valioso, precioso, não existe presente no mundo igual levarmos Jesus para alguém. Fazermos com que alguém se encontre com Jesus. A maior das caridades que podemos fazer para uma pessoa é apresentar Jesus para ela. E às vezes não é apresentar só com palavras, não é com a pregação. Muito bonito aqui no Palavra Viva eu falar para você, mas isso pode até surtir algum efeito. Mas aqueles que vivem Jesus na sua vida, que vivem a palavra de Deus na sua vida, esses conseguem arrastar, não trazer, arrastar as pessoas para Jesus. É interessante que na palavra que lemos, onde João Batista fala com seus 2 discípulos, vendo Jesus caminhando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E na mesma hora, os 2 discípulos viram essa declaração e passaram a seguir Jesus. Porque João Batista tinha credibilidade no que falava. E bastou uma frase dele para que 2 discípulos já fossem imediatamente seguir Jesus. João Batista tinha credibilidade nas suas palavras. Hoje o mundo precisa de pessoas com credibilidade. Deus precisa de pessoas com credibilidade. Tanto para falar dele, quanto para falar das coisas dele, quanto para ensinar os valores dele. E olha,
você vai ter credibilidade se a sua vida condizer com a sua fé, com o que você crê. E da mesma forma, depois João, evangelista, fala com o seu irmão, olhando, chega para até o seu próprio irmão e ele diz: encontramos o Cristo. Então, conduziu-o até Jesus. Ou seja, João vai lá, chama Pedro e fala: encontramos o Cristo. E levou o irmão para ver Jesus, né? Então conduziu até Jesus, que ele disse, olhando para ele: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas. Pensa quão maravilhoso foi João evangelista na vida de Pedro. Levou até Jesus. Encontramos o Cristo e levou Jesus, e tudo mudou na vida de Pedro. Quem foi Pedro? O primeiro Papa. Estou até com a camisa aqui, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas porque João teve a coragem de anunciar, de falar para Pedro: encontramos o Cristo, de levar Pedro até Jesus. Ele foi corajoso para fazer isso. Mas não só teve a coragem de falar, mas com toda certeza era um homem que vivia a sua fé, para que Pedro acreditasse no que ele dizia. Porque, meus irmãos, não adianta nada falar Jesus te ama, ou Jesus muda a sua vida, se a minha vida não foi amada e não foi mudada por Jesus. Se eu não vivo todos os dias uma mudança, se eu não vivo todos os dias algo que realmente Jesus pede para mim. Não que eu tenha que ser perfeito, não, mas eu tenho que ser alguém que realmente crê, e não crê somente da boca para fora, mas crê com atitudes, com palavras, para que o meu anúncio seja eficaz, para que eu consiga conduzir as pessoas para perto de Jesus. E volto a dizer, como disse para você no primeiro bloco: quantos estão ao seu redor que precisam de Jesus hoje? Talvez é seu filho que está na droga, talvez é seu esposo que está no álcool, talvez é os seus pais que estão se separando, se divorciando. E tudo isso porque falta Jesus. Tudo isso porque ainda não encontraram um sentido para a vida. Tudo isso porque os problemas, os pecados, os erros, as imperfeições ainda não se encontraram com aquele que tudo pode mudar, que se chama Jesus Cristo. E não se encontraram por quê? Porque talvez está faltando alguém para testemunhar e anunciar Jesus para eles. E olha, Deus colocou essas pessoas na sua vida não foi à toa. Você não nasceu nessa casa à toa, você não teve esses filhos à toa, você não teve esse casamento à toa, você não tem esses amigos de trabalho à toa. Não foi à toa. Um propósito Deus tem. E se eu estou dizendo isso para você hoje, é porque Deus quer dizer isso para você hoje, dizer e abrir os teus olhos: esses que estão ao seu redor são responsabilidade sua. São seus amigos, são pessoas que você ama, são pessoas da sua família, que são responsabilidade sua. Você precisa fazer algo para que essas pessoas se encontrem com Jesus. E fazer algo não é grande coisa. O primeiro algo que precisa ser feito é a sua vida ser mudada, para que você testemunhe Jesus Cristo na vida desses e consiga trazê-los para Deus. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Se você não sabe o que fazer, busque orientação, mas não fique parado. Não fique parado, porque Deus quer a sua vida, mas também quer a vida dos outros. Você é muito importante para Deus, mas esses também que estão ao seu lado também são muito importantes para Deus, são preciosos para Deus. Deus quer cada coração para Ele. Deus quer mudar cada vida, cada história. Portanto, deixe ser instrumento de Deus, se deixe amar por Deus, se deixe transformar por Deus, para que você não se perca nas suas atitudes, às vezes levianas, nas suas ideias, às vezes contrárias à vontade de Deus, e se perdendo, também aqueles que estão ao seu redor vão se perder. Cuidado com a sua responsabilidade. Eu fico pensando na minha vida. Eu tenho 3 filhos, tenho um casamento. Se eu me perder de Jesus, pode ser que esses também se percam. Se eu me desviar de Jesus, pode ser que esses também se desviam. Portanto, nós precisamos ser firmes e querer e entender que só Deus pode fazer aquilo que o nosso coração necessita. E se Ele pode fazer em nós, vai fazer nos nossos também. Quero rezar por você agora. Te convido a parar um pouquinho agora e pensar. Pensar um pouco. Quem hoje Deus precisa que você
traga para Ele. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Pense mesmo na sua família, as pessoas que estão ali que precisam de Deus e que Deus quer usar de você para chegar até elas. Pense nessas pessoas. E eu te peço, Senhor Jesus, que a Tua graça alcance cada coração que agora acompanha esse programa, seja pela TV Candidez ou pela internet, seja nesse momento que ele está passando na televisão, agora à tarde, seja daqui a alguns dias. Eu te peço, Deus, alcance esses corações. Pessoas, Senhor, que agora rezam comigo por outros que precisam também te encontrar. Mães que rezam pelos filhos, precisam te encontrar. Esposa, esposo que rezam pelos seus cônjuges. Filhos que rezam pelos pais. Enfim, Senhor, pessoas que rezam por alguém que amam e que precisam te encontrar. Nós te pedimos, Jesus, que neste dia, nesse início de ano, o Senhor derrame sobre nós verdadeiramente a sua graça, para que possamos viver e anunciar a Tua presença, para que possamos viver a nossa fé e anunciar essa fé para tantos que necessitam, como a maior obra de caridade que possamos fazer por alguém. Nós te pedimos, Senhor Jesus, não nos deixe caminhar sozinhos. Não nos deixe caminhar sozinhos. E te louvamos porque somos preciosos. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou precioso, porque as pessoas da minha família são preciosas, porque esses irmãos que rezam comigo agora pela TV, pela internet, são preciosos. Porque por quem eles pedem, também são preciosos. Por isso eu te louvo, Senhor, porque o Senhor sempre, sempre nos vê, nos ama, nos alcança. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Você é precioso para Deus. Deus te conhece. Sua família, seus amigos também são preciosos para Deus. Acaso você não sabe, Deus quer contar com você. Deus quer contar com você. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Deixa o nosso site aí para você conhecer mais o nosso trabalho da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Deixo também um convite para você que está buscando aí conhecer sua vocação, você até que já é casado, ou você que ainda é jovem, solteiro, mas que falta algo na sua vida, falta algo acontecer na sua história. Nós estamos abrindo o nosso processo vocacional para 2017. Então você que quer servir a Deus, você que quer se entregar a Deus, mas não sabe como, e nem se é isso mesmo que Deus te pede, venha descobrir num processo vocacional o que Deus espera da sua vida. Dia 28 de janeiro terá um encontrão, onde nós vamos anunciar o que é o nosso processo vocacional, o que é a nossa obra, o que é a nossa comunidade, e abrimos o ano vocacional. Portanto, se você quer participar, entre em contato conosco. Nosso telefone está aí, 3212-8557. Através dele você tem todas as informações para participar desse grande evento conosco. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe infinitamente. E feliz ano novo. Que esse ano seja novo com aquele que é e faz tudo novo, Jesus Cristo. Um grande abraço. A agenda de Deus hoje está na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 12, que vai dizer assim: sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. Então, não estareis sujeitos ao julgamento. Vamos olhar para a vida de todos os santos,
para aqueles que já estão no céu. E nós, aqui na terra, igreja militante, vivendo essa comunhão dos santos, vamos dar o nosso sim verdadeiro ao Senhor, a nossa vocação, a vocação que Deus nos chama. E quando for não, vamos dizer não também. Muitas vezes temos medo de dizer não. Então não tenha medo, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, diante da vocação, a santidade que Deus tem nos chamado a viver. Deus nos chama hoje a não ficar vivendo de julgamentos, né? Muitas vezes o nosso coração, a nossa cabeça está cheio de julgamentos que nos afastam da vontade de Deus, do projeto de Deus, do projeto de santidade que Deus tem para nós, né? Por isso Deus está nos chamando hoje, nesse dia, através dessa palavra, a dizer sim. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O não ao pecado, o não à mentalidade mundana, a mentalidade do mundo. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, porque esta é a agenda de Deus para nós no dia de hoje.